Joga no Face. Já mandou o link pra ligar? Tô mandando aqui. Ó, a galera tá entrando aí, tá, pai? Quando você pode dar uma palavrinha aí, pode falar, uma oração enquanto eu tô compartilhando. Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico desta manhã. A lição última, derradeira, a lição de número 13 da revista Betel Dominical, dedicada aos adultos. É a lição que nós, do Ministério de Madureira, das Assembleias de Deus, costumamos adotar para estudarmos. Quero então aproveitar essa oportunidade, já que mencionei o Ministério. Gostaria de agradecer profundamente, sinceramente, o meu presidente, o pastor Zacarias Bernardes Félix, pela oportunidade, pela credibilidade empenhada e que nos permitiu realizar esse trabalho. É, para mim, uma grande oportunidade de divulgar a palavra de Deus em tempos tão conturbados, tão delicados. Ao longo desse trimestre, meus amados, nós estudamos Família, um projeto elaborado por Deus. Família, princípios e valores. Lição de número 3, a comunicação no ambiente familiar. Lição de número 4, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Lição de número 5, enfrentando as tensões no casamento. Lição de número 6, a necessidade de um planejamento financeiro. Lição de número 7, a ameaça aos valores cristãos na família. Lição de número 8, o desafio da criação dos filhos. 9, o poder de Jesus para transformar a família. 10, a família e a igreja. Lição 11, aperfeiçoando o relacionamento conjugal. E a 12, as bênçãos de Deus para a família. E, finalmente, a lição de hoje, relacionamentos do cristão, Deus e a família. A proposta desta manhã não é abordar apenas a lição de número 13, mas nos esforçaremos para construir um sumário, ainda que breve, um resumo de todas as lições desse trimestre. Portanto, esta é uma lição bastante especial, onde procuraremos relembrar um pouco do que cada lição nos entregou de importante, alguns destaques que estas lições nos deixaram. Graças a Deus por essa oportunidade. Eu lhe dou boas-vindas e também faço dessa oportunidade o momento em que gostaria de agradecer o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o pastor Edgar. Como já disse, fazemos parte das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Atibaia, presidida, como já mencionei, pelo pastor Zacarias Bernardes Félix. Todos estamos em tempos de quarentena. E eu quero, nesta oportunidade, também nesta ocasião, ensejar, na verdade, enfatizar que é importante que obedeçamos às recomendações das autoridades. Tenho percebido que alguns cristãos têm se manifestado contra o confinamento, isolamento social. Não vejo isso como recomendável à luz da Bíblia Sagrada, que nos ensina a submissão às autoridades civis constituídas por Deus. Se Paulo vivesse entre nós, certamente ele também adotaria esta postura, já que deixou como legado esta lição. No capítulo de número 13 da epístola que escreveu aos Romanos, ele nos ensina a obediência às autoridades, mas também aos Colossenses ele falou sobre esse importante assunto. Então, não fujamos aos deveres civis que como cidadãos devemos cumprir rigorosamente como cristãos. Meus amados, então, eu gostaria de começar a escrutinar, a explorar esse assunto tão importante que a 13ª lição desse trimestre nos oferece. Graças ao bom Deus estamos aqui. Graças ao bom Deus temos saúde para refletirmos sobre esse assunto tão importante. Inclusive, esse assunto é tão importante que em tempos como esses, poucos assuntos seriam tão oportunos, poucos assuntos nos atingiriam tanto, poucos assuntos nos estimulariam uma reflexão mais escrupulosa, mais abrangente, mais profunda do que este. A família precisa mais do que nunca, mostrar a que veio.
e, como agência divina, desempenhar seu intransferível e importante papel. Estamos em tempos em que a família encontra-se encurralada. Os conceitos familiares, os fundamentos da família estão sendo questionados, revistos, modificados, mas esta lição, estas lições, o trimestre que dedicamos a este importante assunto, nos oferecerá a ocasião, o ensejo para o resgate dos fundamentos bíblicos da família. Sua importância, sua abrangência, seu papel que atravessa gerações, que influencia gerações, precisa ser preservado e mantido, precisa ser divulgado, precisa ser defendido em tempos em que a família tem sido alvo de tão variados ataques. Mas, meus amados, nesta lição de número 13, os relacionamentos do cristão, Deus e a família, nos oferecerá a ocasião especial de estudarmos, refletirmos sobre os diferentes níveis de relacionamento. É o tópico de número 1. Tópico de número 2, o cristão e a sua família. Tópico de número 3, nosso relacionamento com Deus. Nos diferentes níveis de relacionamento, nós veremos, tal como o tópico sugere, como devemos construir e preservar os relacionamentos terrenos que mantemos, os diversos relacionamentos. No segundo tópico, como o cristão deve se relacionar com a sua família, nos levará a entender que o cristão é alguém especial e ele precisa observar que as relações que ele constrói com a sua família precisam ser pautados nas Escrituras. As relações precisam ser pautadas nas Escrituras e precisam ser preservadas de acordo com elas. E no nosso relacionamento com Deus, resgatamos a importância da oração, resgatamos a importância da leitura da palavra de Deus, esses canais tão importantes, imutáveis da relação que temos que, a todo custo, preservar com o nosso Deus. Nos diferentes níveis de relacionamento, a lição nos oferta a oportunidade de observarmos ou refletirmos sobre o relacionamento que Jesus tinha com a sua família terrena. Muito do que se passou com a família de Jesus pode ser tratado aqui, embora eu reconheça que a família de Jesus, o cotidiano desta família, não seja alvo de tantos comentários ou de tantos relatos históricos. No entanto, nós temos o suficiente para entendermos que Jesus era tão humano quanto divino e que, como ser humano, ele foi submisso aos seus pais. Pais que, aliás, cumpriram com o seu dever. E que dever? Eles educaram Jesus. Eles preservaram a vida de Jesus. Eles zelaram pela integridade física de Jesus. Zelaram pela vida espiritual de Jesus. Se não vejamos neste contexto espiritual, vemos que Jesus foi apresentado no templo. Vemos que Jesus foi apresentado a uma profissão, marceneiro, carpinteiro. Vemos que Jesus, ele gastou tempo na leitura das Escrituras. E isto lhe foi um legado entregue pelos seus pais. Jesus também tinha irmãos. Ter irmãos, ter uma família numerosa, como era muito comum naquela época, podia ser também bastante difícil. A família tornava-se, por ser tão numerosa, um campo de variados desafios. Os irmãos de Jesus, por exemplo, não acreditavam a princípio nele, não acreditavam em seu messiado, em sua missão divina, de representante, de filho de Deus. Eles o questionavam continuamente, mas seus pais
foram desde cedo instruídos por Deus, por meio do anjo Gabriel, por exemplo, a valorizarem esta missão e a educarem Jesus de acordo com esta missão. Imagino que para Jesus, aliás, para José e Maria, tenha sido um especial desafio não misturar as estações, os campos da humanidade e a divindade de Cristo. O que o senhor está falando, pastor? É que, como ser humano, Jesus precisava ser educado, talvez disciplinado pelos seus pais, conduzido, ensinado, instruído, tal como fazemos em relação aos nossos filhos. Mas no campo divino, José e Maria precisavam respeitar a missão especial, sagrada, que Jesus veio cumprir. Eu, ao falar sobre isso, me recordo da ocasião em que Jesus, durante a peregrinação, fora perdido pelos seus pais. Estes, apreensivos, angustiados, começaram a procurá-lo e foram encontrá-lo justamente no templo, onde ele entabulava um diálogo com os mestres, onde ele debatia com os mestres. Encontraram Jesus lá, se sentiram aliviados, mas também um pouco indignados, por Jesus ter se separado da caravana, se separado deles, que regressavam para os seus lares depois da observância de uma das festas judaicas. E Jesus disse assim: eu estou na casa de meu pai, exatamente o lugar onde eu deveria estar, cuidando dos negócios de meu pai. Imagino que José e Maria, ao ouvirem esta frase, tenham ficado surpresos, mas também conscientizados, uma vez mais, que mesmo pré-adolescente, Jesus era o Messias e que precisava ser respeitado como tal. Mas nem por isso Jesus procedia de forma arrogância, presunçosa diante de seus pais. Jesus sempre foi respeitoso com os seus pais, sempre os obedeceu. Embora tenhamos pouca informação sobre esta convivência, esse cotidiano, sabemos, no entanto, que em tudo ele era como nós, só não tinha pecado. Se não tinha pecado, então ele não ultrajava seus pais, não os desobedecia, não os desafiava negativamente, como tantos fazem hoje. Nesses últimos tempos, com esta brutal inversão de valores, nós temos visto filhos que desrespeitam seus pais das mais diversas maneiras. Desacatam continuamente suas recomendações, arrostam seus pais. Mas é isso que a Bíblia nos oferece como lição? Não. Pelo contrário, eu gostaria de, nesse momento, compartilhar um texto conhecido, mas que é bem oportuno para este momento. Nós vamos recorrer à carta que Paulo escreveu aos Efésios, que tantas lições encerra sobre a família. A epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo que você bem sabe, de número 2. Aliás, me perdoem, de número 5. Eu gostaria de fazer a leitura de alguns textos, a fim de que possamos entender o contexto de tudo que nos é ensinado. Depois do 5º, nós vamos ao 6º. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Filhos devem imitar a Deus. Pais devem imitar a Deus. Temos que andar em amor, todos nós, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. No capítulo 6, e versículo 1, conscientes deste contexto, porque a epístola é abrangente, e nós temos que
acatá-la, estudá-la como um todo, um panorama, e não citarmos apenas textos isolados. Então, neste contexto em que devemos andar em amor, neste contexto em que temos que imitar a Deus, tanto pais quanto filhos, falemos aos filhos nesse momento: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Interessante é que o versículo de número 1 não define a faixa etária onde a obediência deve ser exercida, até onde a obediência deve ser exercida, até onde ela pode ser limitada. Não define, e propositadamente. É porque a obediência que os filhos devem aos pais atravessa as faixas etárias. Ela precisa ser demonstrada durante toda a vida de seus pais. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo declara que isto é justo. Não é nada a mais. É justo. É o requerido. É o exigido. É o cabível. No versículo de número 2, honra a teu pai e a tua mãe. Por que a obediência vem no versículo 1 e a honra vem no versículo seguinte? É porque quando se obedece, se honra. Alguém pode perguntar: como poderia honrar? Apenas fazendo públicas declarações de afeto, de carinho, de amor aos meus pais? Não. A obediência é um dos mais importantes departamentos da honra. Quando se obedece, se honra. E a honra, de fato, é demonstrada de maneira mais clara desta forma, por meio da obediência. Honra teu pai e tua mãe. E Paulo introduz o seguinte comentário: é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a prosperidade dos filhos virá como consequência natural disso. E quando me refiro à prosperidade, em outras palavras, felicidade, de maneira alguma me refiro apenas à prosperidade material, financeira. Eu me refiro a ela também, mas eu me refiro a todos os tipos de felicidade, de prosperidade. Me refiro a uma felicidade completa, cabal, que os filhos podem desfrutar efetivamente se construir uma relação de obediência e de honra com os seus pais, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, além de desfrutar das bênçãos que Deus reservou a eles, os filhos também poderão ser longevos com a obediência que devotam aos pais, com esta maneira tão especial com que honram seus pais. Por outro lado, os pais também são admoestados por Paulo nesta epístola. E Paulo diz a eles: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos, a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Este texto profundo, embora seja sucinto, nos lembra que na educação os pais devem realmente definir o limite entre disciplina e abuso. A Bíblia coíbe todo e qualquer abuso, combate, condena, abomina todo e qualquer abuso. Os pais não devem provocar os seus filhos. Ou seja, os pais não devem humilhá-los, os pais não devem abatê-los, os pais não devem negar instrução, os pais não devem negar carinho, não devem negar amor, afeto, não deve provocá-los de nenhuma forma, não deve instigá-los negativamente falando de nenhuma forma. Os pais não devem provocar os filhos de forma alguma, muito menos a ira. Eu vejo que nas relações abusivas que se desenvolvem em famílias ditas cristãs, isso é muito comum, a violência doméstica. Aliás, meus irmãos, é um assunto delicado, tão delicado que tornou-se, a meu ver, uma espécie de tabu nas igrejas. Mas nesta live, nesta oportunidade em que todos estamos reunidos em torno deste tão indispensável, tão imprescindível assunto, eu digo, vamos falar sobre o abuso, tanto físico quanto psicológico, no âmbito da família dita cristã.
Famílias cristãs não promovem nenhum tipo de abuso, nenhum. As pressões frequentes são completamente desnecessárias. As perseguições, as frases que desanimam, desestimulam, ao invés de fazer o contrário, porque os pais, o grande papel dos pais é desenvolverem um mecanismo de estímulo para cada um de seus filhos, porque cada filho é diferente. É preciso estimulá-los, é preciso apontar o sucesso e dizer que eles têm talento para alcançá-lo. E dizer que eles precisam seguir aquele objetivo e que Deus garantirá a efetiva vitória desses propósitos, desde que baseados, fundamentados, alicerçados nas Escrituras. Os pais devem incentivar os filhos, não devem humilhá-los, não devem persegui-los. Então os pais não devem provocar os filhos à ira de maneira alguma. Eu quero resgatar nesta oportunidade a importância do diálogo entre pais e filhos. Penso que durante o primeiro tempo da vida dos filhos, os pais devem discipliná-los com tanta frequência quanto as circunstâncias exigirem. E o meio disciplinar também é ensinado pela Bíblia. Os meios pelos quais se disciplina os filhos também é ensinado pela Bíblia. A vara, uma metáfora da correção física, não deve ser abandonada, mas nesta primeira fase, que é a base da educação dos filhos. Mas existem pais que abusam desse recurso e fazem da vara um instrumento de opressão e não de disciplina, não de orientação, não a oportunidade que a vara nos oferece para impor os limites tão necessários aos filhos. Porque caso não imponhamos limites, mais tarde, talvez as autoridades terão que fazê-lo. Impor limites é o grande desafio. Impor limites é a grande necessidade. Impor limites é premente, é urgente, para que os filhos possam crescer psicologicamente saudáveis, para que eles possam entender até onde podem ir, o que devem e não devem fazer. Então, meus irmãos, nós queremos aqui repudiar todo tipo de abuso físico e psicológico direcionado aos filhos. Os filhos não podem ser alvo desta tirania, desse despotismo. Lembre-se, o apóstolo Paulo diz: não provoqueis os vossos filhos à ira. O diálogo é uma maneira pela qual não se os provoca a ira. O diálogo é o meio pelo qual nós conseguimos chegar à consciência dos filhos, conseguimos tocar o seu senso, conseguimos inculcar sensatez. E usando a palavra de Deus para isso, nós manteremos a autoridade paterna e materna por toda a vida. Então lembre-se, disciplina não é justificativa para o abuso. Lembre-se, perseguição não é forma de preservar a autoridade. Não. E lembre-se sempre, Paulo diz aos Gálatas que tudo quanto o homem semear, ele ceifará. Então, se você, pai, ao invés de exercer o sacerdócio de maneira plena, digna, bíblica, você emprega violência e abusa de seus filhos, lembre-se que você estará educando abusadores. E não são raros os casos em que filhos crescem e acabam hostilizando os pais e chegando até mesmo ao extremo de assassiná-los. Muitas vezes, na base dessas histórias tão trágicas está o abuso. Que existem pais que também usam de sua autoridade um mecanismo tão precioso para influenciá-los de maneira benéfica para abusar sexualmente de seus filhos. Um assunto delicado que raramente tratamos na igreja, mas que merece a nossa atenção. As estatísticas demonstram que este assunto merece indiscutível atenção. Então, pais,
não provoqueis os vossos filhos a ira. E Paulo diz, criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Onde encontramos isso? Na Bíblia Sagrada. Então, precisamos, mais do que nunca, defender esses valores. Porque esses valores estão sendo pervertidos. E com a perversão desses valores, uma sociedade perversa está nascendo. Essa geração que testemunhamos neste momento não tem os valores da geração anterior. Nós já estamos testemunhando a evasão dos valores, o desmoronamento, a desarticulação dos valores. Então, se os valores familiares se desarticulam, desmoronam, então a família se torna instável, se desestabiliza. E aí as tragédias se multiplicam. E a justiça e a polícia não conseguem refrear. Por que não conseguem refrear? Porque na raiz desse problema está, sem sombra de dúvida, a perda de valores essenciais que, em lugar de serem defendidos, de serem conservados, de serem conduzidos adiante, são abandonados. Esta oportunidade é a ocasião correta, inadiável, de falarmos sobre isso. Jesus e sua família terrena tinham um relacionamento salutar. A oposição de seus irmãos, por exemplo, nunca chegou à hostilidade física. Quando vemos que a família atravessa períodos conturbados e ela é um tanto disfuncional, vemos que as consequências são, às vezes, calamitosas. Sobre o que o senhor está falando, pastor? Eu me refiro, por exemplo, à família de Jacó. Ela nos oferece amplos recursos de pesquisa. Podemos, ao esmiuçá-la, aprender bem como era a dinâmica daquela família, flagrar erros que não podem, por exemplo, ser cometidos no seio da família. O favoritismo que Jacó sentia por José, por exemplo, é uma coisa muito comum que tenho visto no gabinete pastoral ao longo dos meus anos de atuação. Um filho é preferido e o outro é preterido. Quando os pais praticam esse tipo de injustiça, eles estão estimulando o filho a uma vida questionável, para dizer o mínimo. Mas não é somente isso. Quando os pais praticam o favoritismo, também estão pondo os filhos em desarmonia. Aconteceu na família de Jacó que seus irmãos tinham grande ciúme e inveja desse caçula, porque ele gozava da predileção de seu pai. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Reconheço como pai, pois criei 3 filhos que hoje são adultos, que às vezes é tentador que os pais se liguem, que os pais se vinculem melhor, que tenham maior afinidade com aquele que dá melhor resposta emocional para eles. Os mais obedientes, os mais submissos, os mais generosos, os mais alinhados com os valores da família, talvez se tornem tentações para os pais na convivência, e os pais cedam a essa tentação pela existência dessa afinidade que se torna mais e mais forte ao longo do convívio familiar, a lhes preferir. E aí deixamos aqueles que talvez não deem a resposta que você esperava à sua educação. Deixamos esses de fora. E aí começamos um desequilíbrio que sempre tenderá a crescer e trará uma perigosa instabilidade para a família e vai desagregá-la até destruí-la por completo. Jacó promoveu o favoritismo e as consequências se expressaram através da violência que nasceu no coração dos irmãos de José. Eles se apoderaram dele, o lançaram numa cisterna e depois o venderam para beduínos, comerciantes do deserto,
Pare e pense. Eles praticaram uma violência brutal contra ele. Se apoderaram dele, utilizaram de força física injusta, desproporcional. Eles eram uma enorme maioria contra apenas um garoto desprotegido e indefeso. Um adolescente. Sobrepujaram e o lançaram numa cisterna. Tornaram José vítima de um cárcere privado enquanto não o venderam aos comerciantes. Note a capacidade que tiveram, até onde chegou a malevolência, até onde chegou a malignidade. Meu Deus do céu! Se eles eram uma família judia, regular, e vimos que estes irmãos foram capazes dessa atrocidade, não devemos esperar nada diferente em nenhuma família. Relação de causa e efeito. Se você planta, você recebe de volta. É o inevitável feedback. O favoritismo de Jacó foi o combustível que alimentou a chama da inveja. E depois daquilo, José foi parar tão longe, centenas e centenas de quilômetros de distância, uma cultura estranha, um país estranho, pagão, a maior potência da época, militar, política e econômica. José chegou no Egito como escravo. Ele foi brutalmente arrancado do confortável seio familiar, para uma realidade terrível, que haveria de traumatizá-lo. É claro que não descartaremos a providência, a soberania divina em tudo isso. É lógico. O próprio José a reconheceu quando mais tarde, como governador do Egito, confrontou seus irmãos, falou com eles a respeito do que lhe acontecera nesta trajetória. Ele reconheceu que Deus tinha um propósito, precisava desenvolvê-lo, precisava concretizá-lo, e o fez por meio da violência praticada por seus irmãos. Porque Deus tem esta capacidade de transformar o mal em bem. A sua soberana vontade faz isso de forma efetiva. Mas a responsabilidade de seus irmãos não pode ser esquecida, não pode ser relegada a segundo, a terceiro planos. Não. Eles foram diretamente responsáveis pela violência que praticaram. Mais tarde, a mentira, a hipocrisia transformaram este episódio em algo ainda mais assombroso. Eles mentiram, disseram que José havia morrido e levaram o pai Jacó ao mais completo desespero. Desolado, Jacó chorou a morte de um filho que jamais morrera. Tudo por quê? Por causa de uma violência estimulada pelo favoritismo de Jacó. Fuja do favoritismo. Divida o seu amor entre os filhos de maneira equânime, de maneira justa, de maneira igual, equilibrada. Meu amado, minha amada, ninguém está dizendo que a educação de filhos é algo fácil, sobretudo na presente geração. É cada vez mais difícil educar filhos. Eu reconheço. Mas isso não pode justificar atos condenados pela Bíblia Sagrada. Isso não é licença para os pais praticarem todo tipo de abuso contra os filhos. A grande verdade é que esta mentira perdurou durante muitos anos e os efeitos avassaladores não podem ser mensurados. Eu me refiro ao trauma vivido por Jacó, ao trauma vivido pela sua esposa, a mãe de José. Quanto sofrimento e quão profundo sofrimento eles não experimentaram ao longo de todos esses anos. Jacó e Raquel precisaram conviver com uma realidade dura.
eles não tinham tido a oportunidade de sepultar o seu filho. Uma fera supostamente o teria devorado. Não foi essa a versão que seus próprios filhos trouxeram para ele, para Jacó? Acreditar naquilo foi devastador para Jacó. Só Deus sabe os danos psicológicos, emocionais que isso lhe causou. A família de Jacó poderia ser alvo de um estudo específico aqui. Era uma família disfuncional em diversos aspectos. Mas nós não podemos cometer os erros desta família. E Deus também abençoa esta família. Os erros que seu patriarca cometeu não impediu a eleição divina, não impediu as bênçãos divinas, não impediu a intervenção divina favorável. Nem impedirá no seu caso, nem no meu caso. Quero dizer que por mais que erremos, a graça de Deus está presente. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, pais, busquem a Deus, busquem na Bíblia os subsídios capazes de fazer com que você eduque bem os seus filhos. Não, pastor, mas eles já são adolescentes, já têm cometido diversos erros. Não é tempo de reconciliação, é tempo de reconhecimento de seus próprios erros, é tempo de resgate, do resgate de valores, dos legítimos valores que devem basear, fundamentar, sustentar a família. É imperioso que a família desempenhe o seu papel agora, nesses tempos terríveis. Nós, que somos famílias cristãs, devemos brilhar como faróis, de maneira resplandecente. E, desta forma, indicarmos ao mundo que é possível construirmos famílias saudáveis, sob a direção e aprovação divinas. Eu preciso dizer isso a todos vocês. Francamente, não tinha planejado esta parte, mas eu precisava mencioná-la. Meus amados, então o relacionamento do cristão com a sua família é algo extremamente importante. Tem diversos tipos de família. Existem famílias onde todos são cristãos, onde todos creem em Deus. Mas existem famílias, por outro lado, em que alguns cultivam a fé no Evangelho e outros não cultivam. Existem famílias nas quais alguns membros abandonaram a fé no Evangelho. Os pais precisam saber lidar com essas diferenças, respeitá-las, mas nunca deixar a instrução bíblica, dada não só verbalmente, mas através de seus exemplos, seja exemplo para os seus filhos, seja referência para os seus filhos. Em épocas como essa, nunca foi tão capital, nunca foi tão relevante que os pais sejam portos seguros de exemplo, de referência, a fim de que seus filhos tenham para quem olhar, para onde olhar. As redes sociais oferecem propostas de referência para eles, mas você vai deixar que estas propostas assumam o seu espaço? Assumam o seu papel? Não. Nós temos, então, que sermos exemplos. E aqui, na lição, o exemplo tem que ser dado, segundo o comentarista, com coerência. E o que é coerência? Lógica, nexo, coesão. Existem pais que exigem de seus filhos aquilo que eles não fazem. Seja honesto. Ele exige de seu filho, mas ele mesmo não é. Seja praticante fiel do Evangelho, mas ele mesmo não é. Tem que haver coerência entre o seu testemunho e a sua instrução, entre a educação dada aos seus filhos e a maneira com que você vivencia o Evangelho. Tem que haver coerência, porque se houver quebra, então não haverá respeito. Os seus filhos não respeitarão sua instrução se ela não vier baseada pelo exemplo, se ela não vier baseada pelo testemunho, se você não atuar como referência para eles.
Não fuja dos exemplos. Mas a vida é difícil, meu pastor. Eu sei. Nós, pais, temos sido alvos de vários tipos de pressões sociais. Eu sei. Mas nem por isso vamos abandonar os fundamentos bíblicos da família. De maneira nenhuma, pelo contrário. Aí é que devemos nos apegar ainda mais, porque o Evangelho é para nós, em tempos tão transtornantes, como a luz no fim desse túnel escuro que estamos atravessando. Caminho em direção à luz, então. É a única embarcação que temos no vasto mar da inversão de valores. Continue remando, então. Continue remando. Me sinto sozinho, pastor. Não está. Jesus está com você neste barco. Talvez pareça que ele está dormindo. Talvez pareça que ele tenha ficado na costa orando, como aconteceu com os discípulos, não é verdade? Mas, tanto na ocasião em quando ele estivera na costa, como quando ele estivera dentro do barco, Jesus não lhes negou a sua presença, sua intervenção. Quando ele esteve na costa, orou por várias e longas horas, ele os alcançou no meio do mar, bem quando precisavam, bem quando a tempestade os assolava, bem quando esta tempestade ameaçava tragar-lhes a vida. Na ocasião em que Jesus dormia sobre a popa, ele também despertou no momento certo. E ele também refreou a fúria da natureza contra aquela embarcação. Então, jamais seremos abandonados pelo terno cuidado divino. Creiamos nisso com todas as forças que temos nesta manhã, com toda a fé que pudermos reunir nesta manhã. Creiamos nisso e nós seremos prósperos. Então, a família precisa ter coerência, a educação precisa ter coerência. A família precisa garantir respeito quando alguns de seus membros não professam a mesma fé. Precisa ter respeito, essa convivência para ser respeitosa. E os pais devem orar pelos filhos que ainda não experimentaram uma vida com Deus. Orar sem cessar, sempre esperando que Deus possa visitar-nos de maneira profunda e definitiva. No nosso relacionamento com Deus, que é o terceiro tópico desta nossa lição, vamos resgatar alguns preciosos marcos. Discípulo. Na relação com Deus, nós somos a semelhança dos aprendizes de Cristo, discípulos. Somos discípulos de Deus. Esta relação entre o mestre e seu discípulo é importante para nós. No primeiro século, naquela época, tanto gregos quanto romanos entendiam isso perfeitamente, o que é mentor e o que é discípulo. E qual era a relação entre mestre, mentor e discípulo. Gregos e romanos tinham profunda compreensão disso. Isso reveste de maior importância ainda a relação que Jesus mantinha com seus discípulos. Naquela época, mentores e discípulos andavam juntos a todo tempo e todas as situações pareciam um campo fértil para a instrução. Eles paravam e refletiam sobre algum tema importante. Jesus fez isso várias vezes com os seus discípulos. Eu poderia citar diversos exemplos, mas eu sou tentado a citar o exemplo em que Jesus estivera em Cesareia de Filipe, um lugar aprazível, agradável. Aquele lugar, rodeado por um cenário tão harmonioso, bucólico, Jesus fez uma pergunta importante para os seus discípulos. O que as pessoas falam sobre mim? Jesus perguntou primeiramente isso, e seus discípulos responderam, uns dizem que o senhor é Elias, outros Jeremias, ou qualquer dos profetas. Mas Jesus olhou para eles e fez uma outra pergunta. E vós? Quem dizeis que eu sou?
Quem eu sou para vocês? Na relação que mantemos com Deus, precisamos responder essa pergunta com sinceridade, com franqueza. Quem é Deus para você? Deus para você é o alvo de um culto coletivo, oferecido num templo que você frequenta todos os domingos. Essa é a alternativa número 1. Alternativa número 2. Deus para você é um personagem distante, mas sobre o qual seus pais sempre falaram durante o tempo que levava você à igreja. Número 3. Deus é um ser maravilhoso, mas pouco próximo de mim. Então, como ele parece pouco próximo de mim, no momento das decisões mais cruciais, eu não apelarei a ele, não recorrerei a ele. Recorrerei ao meu intelecto, recorrerei aos meus valores mais internos, pessoais, humanos. Recorrerei, quem sabe, aos meus amigos, parentes, colegas de profissão. Deus para você é isso. Ou, quarta e última alternativa. Deus para você é uma pessoa viva e real com a qual você anda e da qual você recebe ensinos diretos. Deus para você é essa pessoa viva, esta pessoa real, quase palpável, que fala com você como você fala com ela, e isto caracteriza relacionamento. Deus para você é esta pessoa com quem você constrói uma história, sob cuja autoridade você constrói uma história diariamente, diuturnamente. Deus para você é essa pessoa. Essa é a quarta alternativa. Esse é o momento. Resgatemos então. Discípulos andam ao lado de seus mestres. Discípulos andam ao lado de seus mentores. Não os abandonam. Os discípulos no primeiro século, fossem eles discípulos de Cristo, fossem eles discípulos de filósofos, fossem eles discípulos de outros mentores romanos, pedagogos romanos, por exemplo, sempre andavam na companhia de seu mestre, estavam sempre dispostos a aprender, sempre se reuniam em torno dele, sempre ávidos por uma lição nova. Jesus perguntou aos discípulos: para vocês, quem eu sou? Essa é a pergunta para você. Quem é Jesus para você? Estranhamente, todo o corpo discipular ficou em silêncio, quem sabe por alguns minutos ou segundos, até que, rompendo o silêncio, Pedro disse, inspirado pelo Espírito Santo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tamanha clareza nessa definição, tamanha objetividade nessa resposta, só poderia vir do Espírito Santo. E de fato viera. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto é, tu és o Messias que esperávamos, tu és o ungido, profetizado, tu és o missionário divino que aguardávamos tão ansiosamente, e tu és o Filho do Deus vivo, ou seja, tu não és como nós, tu não tivestes a mesma origem que nós. Embora tu sejas humano, tu não és apenas humano. Tua paternidade é divina, a tua origem é divina, o teu pai é o próprio Deus. É o contrário de nós. Quando Simão Barjonas disse isso, Pedro, ele foi elogiado por Jesus. Bem-aventurado és tu, disse o Filho de Deus. Não tu revelou a carne nem o sangue, ou seja, essa ideia não brotou de seu intelecto, ainda que ele fosse privilegiado. Essa ideia veio direto do Pai. Essa ideia tinha vindo direto do próprio Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a nossa relação com Deus deve partir daí, começar daí. Sabemos quem é Ele. Agora, uma vez que saibamos quem é Ele, as experiências nos mostrarão como Ele se conduz, de acordo com quem Ele é. Já que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, as muitas experiências que virão a partir desse entendimento profundo, real, efetivo, determinarão a riqueza
a maturidade que vamos experimentar ao longo dessa relação. Por exemplo, os discípulos experimentaram tudo ao lado de Jesus. Um pouco de cada coisa, né? Tempestade. Como nós nos portamos diante da tempestade? Como nos comportamos quando o barco parece que naufragará? Porque os discípulos passaram por tudo isso. Os discípulos passaram por várias experiências. Vamos lá, vamos elencar algumas experiências. E é importante que reflitamos sobre essas experiências para que nós entendamos com que abrangência devemos nos relacionar com Deus. Veja bem, por exemplo, quando as pessoas procuravam Jesus, quando precisavam se aproximar de Jesus, como alguns discípulos faziam? Alguns tentavam fazer um cinturão de segurança ao redor de Jesus, um perímetro de segurança. Me faz lembrar o trabalho que o Serviço Secreto Americano faz em relação ao presidente, né? Para um dos protocolos de segurança do estadista norte-americano, é o perímetro que o serviço secreto deve resguardar, preservar em qualquer situação, onde quer que ele chegue. Então, alguns discípulos tentavam impedir a aproximação dos necessitados. Muitas vezes, sem perceber, fazemos isso, hein, irmãos? Muitas vezes impedimos que os necessitados entrem na igreja. Muitas vezes deixamos de chamar determinadas pessoas que temos como problemáticas, viciadas, se aproximem de Cristo. Tentamos impedir que elas se aproximem de Cristo. Então, às vezes, inconscientemente, rapidamente fazemos isso e não percebemos. Nós abrimos um perímetro de segurança e Jesus passa a ser monopólio seu, monopólio da sua família, monopólio da sua igreja, monopólio da sua denominação. Eles aprenderam que não, né? Eles aprenderam que não. Me faz recordar o exemplo de Zaqueu, né? Ele era de tão baixa estatura que penetrar a pequena multidão que continuamente acompanhava Jesus era um desafio. Enxergá-lo de certa distância era um desafio. Ele subiu uma figueira para enxergá-lo melhor. De lá ninguém poderia derrubá-lo, não é verdade? Os discípulos não poderiam impedir que ele se chegasse. Eles foram aprendendo tantas lições preciosas. Por exemplo, quando Jesus falou sobre o divórcio, foi um choque. Alguns disseram assim: olha, se essa é a posição do Senhor, se esta é a realidade sobre o casamento, então que homem pode receber essa instrução? Então, a relação entre nós e Deus vai ser pautada, amadurecida, enriquecida através das experiências que nós tivemos com Ele. Nós passaremos com Ele pela reprovação popular, passaremos com Ele pela reprovação dele, inclusive, porque Jesus reprovava os seus discípulos muitas vezes. Passaremos com ele em meio à tempestade e veremos o poder que ele tem quando confrontarmos as forças do mal, as forças malignas, né? Eu me recordo quando Jesus os enviou pela Galileia e eles puderam fazer milagres. Milagres como a expulsão de demônios. E eles retornaram regozijantes e disseram para Jesus: pelo teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Jesus lhes disse rapidamente: Senhora, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas essa foi uma lição preciosa. A lição de que discípulos que andam com Jesus têm autoridade. A mesma autoridade que ele exerce deve ser exercida por nós. Mas só aprendemos a usar a autoridade quando esta autoridade é desafiada. É quando os demônios se apresentam e desafiam esta realidade. Então podemos dar a resposta, a reação definitiva, correta, bíblica. E libertamos o opresso, e expulsamos o poder maligno que se assenhoreou dele. Quantas foram as lições, né? Além dos discípulos de Cristo, poderíamos citar outros tantos que foram aprendendo lições, como Jó, por exemplo, ao longo de anos de agudo sofrimento. Ele aprendeu uma grande lição com Deus. No final, ele concluiu que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas que agora o conhecia de andar com ele.
E quando você se depara com esse capítulo 42 e vê a conclusão a que Jó chegou, imediatamente a pergunta que vem à nossa mente é a seguinte: se Jó disse que conhecia Deus somente de ouvir falar, ele que era um intercessor incansável pelos filhos, ele que tinha sido elogiado diante do próprio Satanás pelo próprio Deus, ele que era tido como homem íntegro, se ele, como homem íntegro, em toda a plenitude da sua integridade, de acordo com que Deus se referiu a ele, reconhecia que andava com Deus, que não andava como deveria com Deus, apenas conhecia Deus e ouviu falar, e agora, depois de toda a dificuldade que experimentara, atravessara, passara, ele aprender a andar efetivamente com Deus. Então, onde nós nos encaixamos nisso, né? Se Jó chegou a essa conclusão, depois de uma história de sofrimento praticamente sobre-humano, onde nós nos encaixaremos nisso? Meus irmãos, a relação que temos com Deus, ela se inicia no momento em que nós aprendemos quem Ele é, mas ela vai se consolidando durante toda a nossa trajetória, à medida em que Deus mostra quem Ele é de fato ao longo do deserto, durante as tempestades, durante as pressões, durante as dificuldades. Meu Deus! A relação que mantemos com Deus, ela vai se enriquecendo a cada experiência. As experiências não se apresentam para você abandoná-lo, para você desistir do Evangelho. Elas se apresentam para desafiá-lo, para que você cresça, para que você entenda que o Deus da bonança é o Deus do deserto. É fácil acreditarmos em Deus no período de bonança, mas e durante o deserto? Será que podemos acreditar que Deus pode preparar uma mesa no deserto? E a essa altura do nosso estudo, eu vou lhes dizer, sim, com toda a veemência, Deus preparou para você, Deus prepara para você e Deus preparará para você uma mesa no deserto. Pastor, preciso crer nisso, porque estou desempregado. Pastor, neste cenário de incertezas, eu sou um autônomo, não tenho podido trabalhar. Ah, pai de família, mãe de família, creia agora definitivamente. Reúna toda a sua fé agora, neste momento, e creia que o Deus a quem nós servimos não nos abandonará nesse período de quarentena. Não nos abandonará nesse período que os economistas definem como um dos mais turbulentos da história da economia deste país. Creiamos que Deus está acima dos prognósticos dos economistas. Creiamos que Ele está acima da análise de especialistas políticos, econômicos ou quaisquer outros. Deus preparará para você uma mesa no deserto. Com efeito, eu vou dizer para você, Deus está preparando para mim uma mesa no deserto. Eu tenho visto que o maná vem a cada dia. Ele virá para você. É a porção diária. Reflita no Pai Nosso, um trecho pelo qual passamos tão rapidamente, sem meditarmos da maneira exata. O trecho que diz, o pão de cada dia nos dá hoje. É porque cada dia tem o seu pão. Então, quando aquele que ora a Deus diz, o pão de cada dia nos dá hoje, ele reconhece que há um pão preparado para ele. O pão daquele dia está preparado para ele. Na semana passada eu disse para você que Deus providencia a tua provisão enquanto você dorme, não quando você começa a trabalhar. Nessa semana eu quero dizer a você que o pão já está preparado. Você vai e pede aquele pão que já está preparado. O pão de cada dia, não é um pão de cada dia. Note a utilização do artigo, né? O artigo o-a, os, as, não uma. É o pão de cada dia te dá hoje, nos dá hoje. O pão já está preparado. O maná já foi predito, já foi preparado antes dos tempos desta crise. Deus sabia de tudo o que ia acontecer, sempre saberá de tudo. Deus não está limitado pelo tempo. Deus não está encaixado no tempo, em situação alguma. Ele é atemporal, ele está acima do tempo. Portanto, nenhuma dificuldade que veio, que venha ou que virá
o forçará a improvisar. Ele é soberano, seus decretos são imutáveis. E nós, como servos do Senhor, precisamos crer que há uma mesa preparada no deserto. Há uma mesa preparada para o desempregado. Há uma mesa preparada para o autônomo que nesse momento está sem trabalho. Há uma mesa preparada, e não porque o governo prometeu uma ajuda, um subsídio. Claro, eu louvo a Deus por esta resolução governamental. Louvo a Deus por esta inclinação, né, para a resolução do problema dos autônomos. Louvo a Deus por isso, mas não é dos homens que virá o seu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A família precisa crer nisso. É relação com Deus. A relação com Deus da provisão. A relação com Deus que provê no deserto. Veja bem, o povo de Israel recebeu uma vultuosa indenização pelos séculos de servidão sobre os egípcios. Não é verdade? Ao saírem, levaram quantidades vultuosas de ouro, de prata, bens preciosos. Mas no deserto, que uso poderiam fazer disso? Que importância teria o dinheiro, o ouro, a prata, essas preciosidades que cintilavam aos olhos de homens que até matam por isso? Que importância tem essas coisas no deserto? Nenhum. Se Deus não os fosse provisão, não os visitasse com provisão, não teriam sequer água no deserto. A água, um bem básico para a sobrevivência, não podia ser encontrada no deserto. Portanto, todo o dinheiro que pudessem amealhar não lhes garantiria fornecimento de água. Mas Deus trouxe a água. Deus trará água para você. Hoje estamos no deserto. Hoje nós estamos nesse deserto. Hoje estamos nesse deserto. Ter dinheiro não adianta praticamente nada. Não é verdade? Ter fama, sucesso terreno, não está adiantando muita coisa, para não dizer que não tem adiantado nada. Alguns dizem, e com razão, que estamos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. Só que dentro deste grande barco, alguns clamam pelo Deus vivo e outros não. E os que clamam pelo Deus vivo garantem bênçãos para si mesmos e para aqueles que estiverem no barco. Esta é a hora de mostrarmos que a nossa fé não se arrefecerá em tempos tão tribulosos, tão atribulados. Essa é a hora em que dentro do barco que sacode perentoriamente, nós não sucumbiremos. Então, meus amados, sigam manifestando a sua fé. É fácil? De forma alguma. Foi fácil para os israelitas durante o deserto? De forma nenhuma. Examinemos a vida de Elias. Elias predisse a seca. Até que Elias entrasse na sala do trono e desafiasse o supremo mandatário da nação, isto é, o rei Acabe, tudo ia bem no governo desse rei. Nós vemos pela história, quando estudamos o contexto histórico daquela época, entendemos que Israel atravessava um período de grande prosperidade, apesar da iniquidade que corroía os alicerces dos israelitas, os alicerces da formação moral e espiritual dos israelitas. Eles tinham prosperidade, até o momento em que o barbudo entrou na sala do trono, vestido de peles, aparentando presunção, mas não era presunção, era autoridade, era veemência, até o momento em que ele penetrou na sala do trono. Aquilo foi o começo do fim para Acabe. O seu império, o império que ele tanto se esforçava para conservar, para promover, para fortalecer, começaria a ruir naquele momento. O império da maldade, que havia durado até aquele momento 89 anos, ruiria quando Elias entrou na sala do trono. Predisse a seca. Quero ver.
Sem água, o que será desse país que está plantado no meio do deserto? Sem água, como comerão animais? Como se alimentarão os homens? Como as atividades prosseguirão? Pois não choverá. E Elias ainda reforçou, disse que nem orvalho cairia, nem orvalho. E aconteceu. Agora, nos empolgamos, né? Quando vemos essa postura de Elias, essa postura que revela autoridade, intimidade com Deus. Nós nos empolgamos com essa história de Elias, não nos empolgamos? Mas o momento seguinte, ou seja, quando se instala o cumprimento da predição, é que nos fará refletir melhor. Veja bem, a seca assolou, solapou o país, a economia balançou, se desestabilizou, e não havia o que Acabe pudesse fazer que revertesse aquela situação. Não havia o que Jezabel, sua esposa iníqua, pudesse fazer que revertesse aquela situação. Não havia o que os sacerdotes de Baal pudessem fazer para aquela situação se revertesse. Então, enquanto todo o povo atravessava as consequências do justo juízo divino sobre eles, o fim do império do mal que Acabe construíra, seu pai construíra, Jesus, o nosso Deus, ele pegou Elias e o colocou no ribeiro de Querite. Me assombra ver como as soluções de Deus parecem ser tão modestas para tempos tão graves, tão críticos. À beira de um ribeiro? Ele poderia esperar muito? Não, porque aquele ribeiro de Querite era o chamado Uade. O Uade era um ribeiro temporão, que durava enquanto durava a estação das chuvas. Então, logo a estação das chuvas, o período chuvoso, terminasse, aquele Uade, ele gradativamente se secava. Então, Deus colocou Elias num Uade, um recurso temporário, que se secaria tão logo a seca se agravasse. Que coisa! Por que não colocou logo no oceano? Né? Por que não providenciou logo uma fonte inesgotável, um poço no deserto? Um poço, como o de Jacó. Deus tem soluções, às vezes, modestas. E olhamos para as soluções dele e desenhamos. Mas é só um ribeirinho. Eu estava precisando de um oceano para resolver o meu problema. Eu estava precisando de um Eufrates. Não estava precisando de um lago. Não estava precisando de um Uade. Não estava precisando de um regato. Né? Um regato. Retificando, desculpe. Um regato. Não estava precisando disso. Mas Deus nos coloca à beira do ribeiro. Que ele sabe que vai se secar. Enquanto o ribeiro não seca, ele vai alimentando Elias. Ele toma da água do ribeiro e veja, garçons alados vêm servir Elias. Corvos. Aves tidas como imundas pela lei mosaica cruzam os ares e pousam todos os dias, 2 vezes por dia, e deixam a refeição. E Elias come pão e carne. Enquanto o país mergulha cada vez mais numa tribulação que se estenderia por anos, Elias estava sendo alimentado, sustentado. Creia, nós somos famílias cristãs. Parte do relacionamento com Deus é termos fé no que Ele pode fazer. E só conhecemos Deus de maneira efetiva ao longo e depois de cada experiência que vivemos ao seu lado. Então, meu amado, essa é uma experiência que estamos vivendo. Mas Deus já franqueou a sua passagem para o ribeiro. É só um ribeiro? Não murmure. São só corvos? Não questione. O país está passando por um sufocante problema, um cenário de incertezas. Ora, o cenário daquela época era tão incerto quanto agora, tão ambíguo quanto agora. Naquele momento, eles sabiam que a seca duraria aqueles 3 anos e meio, né? Mas cada dia, naquele período atribulado, parecia uma semana. Quando estamos em dificuldades, cada hora parece um dia, cada dia parece uma semana, e cada semana parece um mês, e cada mês parece um ano. Não é verdade? Por isso a nossa ansiedade cresce. Ansiedade. Está aí. Nesse período de quarentena,
Essa é uma das sensações que a família mais frequentemente tem experimentado, a ansiedade. Quando eu olho para os noticiários, fico ansioso em saber quando isso terminará, quando reaverei minha liberdade. Quando olho para minha conta bancária, digo, meu Deus, quanto tempo vou suportar isso? Por quanto tempo se estenderá esta penúria, esta privação? Aí a ansiedade aflora. Quando vemos os nossos filhos, talvez pequenos, angustiados por estarem em casa, quando vemos os nossos idosos apreensivos, perplexos, atabalhoados diante da proibição de deixarem suas próprias casas, que agora parecem cárceres para eles, né? Sufocando. Perguntamos, meu Deus, o que vai ser do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu tio, do meu irmão mais velho, que tem mais de 60 anos? Então a ansiedade aflora, não é verdade, meu amado? Mas lembre-se, no Sermão do Monte, Jesus nos ensinou, ali no Monte Tabor, reunido com os discípulos. Aquela lição não era só para eles, ela atravessaria os tempos, as gerações. Não era para eles apenas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Tenho a impressão de que esse é um dos maiores desafios que estamos enfrentando neste momento. Esse talvez seja um dos mais ameaçadores Golias que estamos confrontando. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, pai de família, mãe de família, toda a sua ansiedade, porque a resposta de Pedro é, ele tem cuidado de vós. É curioso, ele não diz ele cuidará de vós, ele não diz ele cuidou de vós. Note como ele usa o verbo, ele tem cuidado de vós. Em outras palavras, ele diz, olha, o Deus que cuidou até agora não vai cuidar adiante, ele não vai conseguir, não vai prosseguir cuidando, ele não tem poder para manter esse cuidado, esta provisão? Responda para você mesmo. Às vezes respondemos verbalmente, sim, ele tem, pastor, glória a Deus. Mas no meio da situação, olhamos e perguntamos, será? Será que o pão deste dia virá hoje? Ele veio, ele já veio. E o de amanhã virá. E o de depois de amanhã também virá. Nunca foi tão importante cultivarmos a nossa fé. Mesmo agora, em que estamos temporariamente impedidos de nos dirigirmos aos templos. Sim, porque embora a última medida provisória tenha franqueado a abertura dos templos, não nos esqueçamos que as aglomerações seguem proibidas, vedadas. Interprete bem o que está acontecendo. E não deixe a ansiedade se apropriar do seu senso, se apropriar da sua razão. Não deixe. Porque se você permitir que isso aconteça, o desespero vai se estabelecer e a família vai experimentar tempos de maior instabilidade do que já está experimentando. Prossiga crendo. A nossa relação com Deus precisa ser preservada. Precisa ser preservada. Para terminarmos, meus amados, queremos lembrar do que foi, novamente, como dissemos no início, do que foi dito ao longo do trimestre. Faremos uma consideração para cada uma dessas 12 lições que antecederam esta última desse trimestre, que merece ser reestudado, viu? Eu acho que nós deveríamos reestudar, né, estas lições, porque precisamos assimilar essas lições, agora de maneira desesperadamente importante. Né? Família, um projeto elaborado por Deus. Esta família, ela foi produzida, foi concebida como um projeto divino. Os homens querem introduzir mudanças nesse projeto, mas não estão autorizados a fazê-lo, porque eles não são os arquitetos desse projeto. Eles não estão por trás desse projeto. Então, é como hoje. Se um projetista, se um arquiteto, ele concebe uma edificação, patenteia aquilo, se ele tem propriedade sobre aquele desenho arquitetônico, ele não permite legalmente que outros se apropriem, que outros introduzam mudanças sem a sua autorização.
Ele é o autor daquele projeto arquitetônico. E Deus é o autor do projeto que arquitetou a família. A família é um projeto que vem diretamente dele. Por isso, toda introdução humana, toda infiltração humana, toda intromissão humana trará problemas. E tem trazido problemas, perplexidade e outros tantos problemas. A família tem princípios e valores. É a lição de número 2. Quando nós abandonamos os princípios e os valores da família, a família segue a deriva, como um barco à deriva, não tem uma bússola para guiar. Então a família que não está ancorada no porto seguro dos ditames divinos, ela está à deriva, sem princípios e sem valores, e todos eles baseados nas escrituras, estamos à deriva. E se estivermos à deriva, sem sabermos para onde vamos, o mar é vasto. Nunca chegaremos ao nosso objetivo e sempre estaremos em constante risco, para sempre. Agora, se tivermos uma bússola, saberemos aonde chegar, mais ou menos quando chegaremos, e aí estaremos seguros ao navegarmos. E saberemos que as dificuldades se limitarão ao trajeto que nós já conhecemos. Agora, quando nós estamos à deriva, não sabemos para onde fica o sul, não sabemos para onde fica o norte, largar os princípios, deixar os valores, significa não sabemos para onde estamos indo. Não sabemos para onde fica o norte, para onde fica o sul. Muitas famílias estão assim, completamente confusas. Os papéis se misturaram. Pais agem como mães, mães agem como pais, filhos agem como se fossem pais, avós agem como se fossem pais. Não, desempenhemos cada um nosso papel de maneira bíblica correta, observemos os nossos papéis. Lembre-se do exemplo que eu trouxe para vocês na semana passada, do sumo sacerdote Eli. Os pais não devem abandonar os seus papéis, os filhos não devem abandonar os seus papéis, não deve haver confusão no exercício diário desses papéis, porque a família deve estar ancorada nos valores e princípios, baseada nos valores e princípios cristãos. Na lição de número 3, a comunicação do ambiente familiar nos relembrou como é importante o diálogo. É preciso sustentar, manter, preservar, perseguir intransigentemente o diálogo. Não podemos erradicar o diálogo. Conversar, comunicar-se. Eu vejo que agora as famílias precisam mais do que nunca exercer o diálogo. E algumas estão tão perdidas. Sabe? Tão perdidas. Sabe por que estão perdidas? Porque estão acostumadas com essa vida individualista, com o seu mundo, o mundo que se instalou em seus celulares, e se resume aos seus celulares. De sorte que a família está espalhada nos vários cômodos da casa, quando a casa é grande, né? Porque existem casas minúsculas. E pessoas que estão passando também, não só pela privação de liberdade, mas privação de espaço e privação de oportunidade de se precaver contra os riscos do coronavírus. Então veja, a família que se espalha pelos cômodos da casa e mergulha cada qual em seu celular, agora está tendo que reavaliar, repensar a convivência familiar. Precisamos estar todos juntos agora, almoçarmos todos juntos, jantarmos todos juntos, tomarmos café todos juntos. Então, essa é a oportunidade de exercermos o diálogo, de cultivarmos o diálogo, de perseguirmos o diálogo. Marido, dialogue com sua esposa, viu? E esposa, dialogue com seu marido. Porque quando há quebra dessa comunicação, veja que o resto da família sofre. Filhos, comuniquem-se com seus pais. Pais, comuniquem-se com seus filhos. Todos devem trocar experiências por meio do diálogo. Todos têm algo a oferecer. Os filhos que estão vivendo nessa geração têm algo a oferecer para nós, os pais, que vivemos na geração passada. São gerações diferentes, com valores diferentes. Os filhos podem ensinar os pais a como sobreviver, a como entender, por exemplo, o avanço da tecnologia. Sem isso, eu não me pronunciaria diante de vocês agora, porque eu não domino a tecnologia de transmissão de uma live. Quem fez isso foi o meu filho caçula. Os meus filhos detêm isso. Estou aprendendo isso com eles. E tenho muito mais a aprender com eles. E os filhos devem aprender com a experiência que os pais acumularam. Devem se alimentar dos valores que seus pais têm a oferecer. Agora,
Temos que repensar a configuração familiar. Não mais todos longe, não mais todos distantes, cada um mergulhado na vida que eles construíram dentro de seu celular, no universo virtual. Mas cada um perto, um do outro. Tão perto quanto a lei nos garante, é óbvio, né? Então, nós temos que cultivar o diálogo, não há outro jeito. Temos também que acatarmos as orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Muitos casais perderam a intimidade. Eles deixaram de ser amantes, de ser amigos, portanto deixaram a cumplicidade. E ao quebrar essa cumplicidade, há desconfiança, há falta de diálogo, há constantes discussões, muitas vezes por motivos banais. É porque o casal não está cultivando corretamente a sua intimidade, não está havendo confiança mútua. Pai de família, deixe sua esposa confiar em você. Mãe de família, seja alvo da confiança do seu esposo. Não permitam que este canal de comunicação se quebre, que este canal de intimidade se desfaça. Temos que também enfrentar as tensões no casamento. Eu vejo que muitos casais, eles fogem dessas tensões, né? O filho se refugia, o marido se refugia num canto, a mulher se refugia no outro, e as tensões não são trabalhadas, elas não são enfrentadas. Essas tensões só podem ser enfrentadas por diálogo, pelo confronto das ideias. Marido e mulher precisam colocar as ideias na mesa, as opiniões na mesa, para que elas sejam compartilhadas, para que haja divergência, mas também haja convergência, e assim eles afinem a sua relação, eles ajustem melhor a sua relação. Então é preciso enfrentar e não fugir das tensões do casamento. O pastor não deve ser o seu esconderijo no momento que o seu casamento tem atenção. Ele será o seu orientador. Ele será muitas vezes o condutor que levará os dois à preservação da relação. Mas existem casais que se refugiam, cada cônjuge entre os pais, entre os filhos. Eles não enfrentam as tensões. Eles correm para as casas dos vizinhos, eles desabafam com amigos, eles contam à sua mãe, ao seu pai. Não. Enfrentem as tensões com coragem. Enfrentem. Deus não nos deu o espírito de temor, não nos deu o espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Amor e moderação. Paulo ensinou isso a Timóteo. Dois aliados importantes nessa época. Amor e moderação. Mas também a fortaleza que é citada nesse versículo não deve ser posta de lado. Enfrente as tensões com força, com amor, com moderação. Força no caráter, não força física. Não força nas cordas vocais para fazer valer a sua opinião aos gritos, aos berros, aos brados. Esbravejar não garantirá a autoridade. Dialogar garantirá a autoridade. A necessidade de um planejamento financeiro nunca foi tão imperiosa como é hoje. Se não planejarmos a nossa vida financeira, tal como a lição de número 6 nos instrui, nós economicamente sofreremos muito mais, financeiramente, como famílias, sofreremos muito mais. Então, o planejamento das finanças da família, do orçamento familiar, deve ser uma prioridade nesses tempos tão incertos, né? A ameaça aos valores cristãos na família precisa ser identificada e combatida. Alguns cristãos se omitem. Você está na equipe dos omissos ou está na equipe dos que defendem os valores cristãos? Eles estão sendo postos em xeque. Estão sendo erradicados, descartados, desvalorizados cada vez mais. Essa campanha de desvalorização dos valores cristãos era esperada para essa época. Satanás quer minar as bases da família, porque minando as bases da família, ele minará as bases seguras da igreja e da sociedade. Ele quer ver o descalabro, ele quer ver a desconstrução, ele quer ver a destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós, pais de família, estamos nas trincheiras. E não podemos abandonar as trincheiras nesse combate diuturno. Alguns pais eu vejo que já abandonaram as trincheiras, largaram seus filhos e esposas na trincheira, no lugar deles. Não. Apanhe as armas espirituais, entre na trincheira,
e reaja conosco. Confronte conosco. Enfrente o inimigo conosco. Dessa forma, vamos preservar os valores cristãos, mesmo ao custo da própria vida. O desafio da criação dos filhos, nós falamos um pouco disto hoje, todos reconhecemos esse. Nós somos a primeira geração de pais que lidamos com os avanços tecnológicos que testemunhamos. A primeira geração de pais que cria filhos em meio às redes sociais. É natural que nos sintamos, às vezes, confusos, atabalhoados, perplexos. É natural que nos sintamos inseguros, mas vençamos essa insegurança. Busquemos na palavra de Deus a segurança requerida para vencermos o desafio. Somos a primeira geração de pais que enfrentamos isso. É natural, então, é inédito para nós. É inédito para nós. Há outros desafios. A sociedade convida os filhos a arrostarem, a confrontarem, a desrespeitarem seus pais. Você precisa enfrentar isso com diálogo, com paciência, com equilíbrio. Nunca o equilíbrio foi tão requerido, tão indispensável. Então, criar filhos nessa geração é se assegurar de que eles não se perderão no mundo virtual. Os celulares hoje parecem uma porta mística, mágica, que se abrem dentro do quarto, da sala, do banheiro, de qualquer dependência da casa e suga seus filhos, como sugam pais também. E ao sugarem seus filhos para dentro deste mundo, ele fica exposto e vulnerável a tudo que este mundo oferece. Você viu há pouco tempo brincadeiras que se difundiram pela internet e terminaram, por exemplo, em suicídios coletivos. É o mundo virtual. Ele está enriquecido pelo conhecimento, pela generosa oferta de informações, mas também está rico de depravação, de licenciosidade, de tudo de ruim. E os seus filhos são sugados para esse mundo quando você e eu permitimos que eles vivam mais tempo debruçados sobre os seus celulares do que falando conosco, convivendo conosco. O poder de Jesus para transformar a família, alvo da lição de número 9, é o bastião, o baluarte da nossa fé. Precisamos acreditar definitivamente que Jesus tem poder para transformar a família, por pior que seja o cenário aí da sua família. Por mais desviados que estejam os filhos, por mais afastados que estejam os pais. Nós vemos em algumas famílias uma coisa pouco comum, né? Onde pais se desviam, filhos preservam sua fé. Não é verdade? Eu tenho visto isso acontecer com mais recorrência do que antigamente. Os pais muitas vezes não suportam as pressões e eles se afastam da fé cristã, mas seus filhos retêm os valores e a fé cristã e permanecem. Respeitar essas diferenças no dia a dia é um grande desafio, mas Jesus pode transformar a sua família. Na verdade, Jesus vai transformar a sua família. Você precisa crer e orar neste propósito, por este propósito. Sua intercessão, ela é imprescindível. Deus fará um milagre na sua família. Ele, Jesus, pode transformar famílias. Ele vem fazendo isso há milênios e não deixará de fazê-lo agora. A família, a igreja, nesta lição de número 10, essas instituições são retratadas de uma maneira em que uma está umbilicalmente ligada à outra, indiscutivelmente vinculada à outra. Se a família for saudável, a igreja o será. A família abastece a igreja, e não o contrário. Família e igreja caminham juntas como instituições que são verdadeiros pilares para a sobrevivência moral, para a manutenção moral da sociedade, para a manutenção espiritual da sociedade, até para a manutenção social, porque sem moral não há social. Ora, se eu não sou um indivíduo moralmente responsável, eu também não me sentirei socialmente responsável pelos que sofrem. Não haverá empatia eficaz. Mas família e igreja devem ser protagonistas da promoção desses valores. Os valores que a graça promove. Aperfeiçoando o relacionamento conjugal. Vi que
no anterior epicentro desta crise que temos vivido, na cidade de Wuhan, na China, o número de divórcios aumentou depois que a pandemia se instalou. Com a convivência constante, permanente, persistente, diária, convivência de fato. Os casais perceberam que não eram amigos, mas eram adversários. As disputas de territórios, conflitos numerosos, desconstruíram a relação e levaram diversos dos casais chineses ao divórcio quando o confinamento começou, quando o isolamento social começou. Eu vejo que a sua família pode estar vulnerável a isso. Eu vejo que alguns casais podem estar fragilizados por esta convivência permanente. Fragilizados, pastor? É, fragilizado. Falta paciência para suportar o outro, falta compreensão para suportar o outro. Cultivemos a paciência e a compreensão. Estamos sendo desafiados. Desafio, aliás, é a palavra para esses tempos, né? Deus pode e vai aperfeiçoar o relacionamento do casal, mas ele precisa atuar de maneira efetiva para que isso aconteça. Finalmente, as bênçãos de Deus para a família, que nós abordamos a semana passada, nós já vimos, elas se tornarão efetivas através de Abraão. Se você proceder como Abraão procedeu, se vencer os desafios que Abraão desafiou, não que ele tivesse sido perfeito, não fora, e você também não é. Deus não esperará a perfeição, ele esperará a maturidade das suas decisões, da sua conduta. Sirva a Deus com maturidade, com consciência bíblica, com constância bíblica. Creia em Deus nesses tempos difíceis. Família, e falar sobre ela, nunca foi tão premente, nunca foi tão indispensável. Eu poderia reestudar esta lição durante esse período de isolamento social, mastigá-la melhor, digeri-la melhor. Precisamos disso, irmãos. Não podemos permitir que o inimigo ataque e vença as nossas famílias. Antes de terminar, eu gostaria de orar a Deus. Quero que todas as famílias que me assistem agora experimentem um momento de congraçamento. Vamos nos unir em torno desse propósito. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que sua intervenção mantenha a família unida em tempos tão difíceis, tão críticos. A crise está lá fora, mas ela precisa ser mantida lá fora da família. Aqui dentro a família não pode estar em crise. A família não pode experimentar um momento crítico que o mundo está experimentando. Ela deve ser uma ilha de segurança. E nós vamos nos apropriar da oração como uma maneira de assegurar que a família seja esta ilha de segurança. Que a família de Deus seja esta ilha segura, o porto seguro para onde os aflitos se dirigirão em busca do socorro que virá, porque a família é uma agência divina. Oremos ao Deus vivo, ao Deus magnânimo, ao Deus poderoso, ao Deus amoroso, ao Deus provedor. Aleluia! Ele está presente em nossas vidas em tempos conturbados. Ele não nos abandonou. Ele não nos esqueceu. Glória ao santo nome de Jesus. Oremos a Deus hoje. Oremos com afinco, com fé. Não façamos uma oração protocolar, como fazemos automaticamente na igreja, nos momentos que a liturgia nos permite. A liturgia de cada uma das denominações que vocês que me assistem representam. Agora, não podem haver paredes denominacionais. Nunca a igreja, nunca, em tempo algum, ela precisou ser vista como uma igreja que extrapola os muros denominacionais. Uma só igreja, em torno de uma só fé, em torno de uma palavra, em torno de um Salvador. Agora as denominações não têm importância. Agora o que tem importância é a fé no Deus único. Glória ao nome do Senhor. Oremos a esse Deus, porque só Ele pode nos assistir, nos socorrer. Só Ele pode garantir o equilíbrio de que precisamos
para passarmos por essa situação de maneira segura. E passaremos. Deus em Cristo tem nos preparado para isso. Oremos a Deus. Deus de graça e misericórdia. Contamos com essa graça. Graça e misericórdia. Contamos com o seu socorro. Contamos mais do que nunca com a sua presença. Oh, glória! A família precisa da tua visitação, da tua presença. Oh, Deus, aceite a entrega que fazemos da nossa súplica, do sacrifício que apresentamos sobre o altar desta manhã. Que toda ansiedade, Deus, seja posta por terra. Que toda angústia seja substituída pela paz nesta oportunidade, nesta manhã. Deus, visita as famílias que estão conosco nessa oração, neste momento de fervorosa busca a Ti. Visita o pai de família que está atordoado pelo que está passando. Ele olha para a sua conta bancária, ele olha para as atividades que habitualmente desempenhava pelo sustento de sua família e se vê impedido de fazê-lo e está apreensivo, Pai, e está angustiado, Pai. Visita, porque Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Visita a mãe de família que assiste calada muitas vezes o drama que o pai experimenta e queria oferecer um socorro, queria oferecer uma segurança, oferece sugestões, mas vê que o pai está cada vez mais distante de acreditar. Esta mãe de família, eu quero que o Senhor visite nesse momento, meu Pai, meu querido Deus. Visita as mães, os pais de família, visita os filhos agora. Reconstrói as relações familiares, reconstrói, reedifica aquilo, Pai querido, que foi destruído pela individualidade, que foi destruído, Pai querido, pelas muitas relações virtuais que filhos, pais e mães constroem a parte da família. Oh Deus, nada substitui a célula máter. A família é insubstituível, é o insubstituível esteio das civilizações ao longo da história. Pai, socorra as famílias agora. Socorra cada um agora, meu Deus. Que cada um possa sentir a sua presença com a intensidade com que eu sinto aqui, Pai. Com essa intensidade, Deus abençoa as nossas famílias, abençoa a minha família, abençoa a igreja, porque ela é formada de famílias. Oh, aleluia! Glória ao bom e glorioso nome do nosso Deus para sempre e eternamente. Apeguemo-nos a Deus. Meus amados, peguemos nas mãos do Senhor com força, com fé, com segurança, e Ele nos conduzirá para o outro lado. E Ele garantirá a nossa sobrevivência. Ele garantirá o nosso sucesso, a nossa prosperidade. Eu abençoo todos aqueles, Senhor, que estão orando conosco, todos aqueles que ouviram, ó Deus amado, esta lição, todos aqueles que estão comigo, Pai, nesta oração. Eu abençoo a todos no nome santo e com o nome santo de Jesus Cristo. Este nome está situado acima de todo e qualquer nome. Ele está quebrando barreiras agora. E o quebrantamento de Deus está vindo aos corações. Maridos e esposas se reconciliarão. Filhos se reconciliarão com os pais. Pais com os filhos. Porque agora a unção que quebra o jugo se fará presente. Agora a visitação de Deus para estes dias tão difíceis se fará presente. Agora Deus está visitando a família e conferindo paz. É disso que precisamos. Meu amado, minha amada, fique em paz. Famílias de Cristo, em Cristo, permaneçam em paz. No nome santo de Jesus Cristo, nós oramos e te bendizemos, agora e sempre. Quero me congratular com todos os que me ouviram e ofereceram um pouco do seu precioso tempo conosco. Pastores, obreiros, temos visto tantos nomes aqui que nos é difícil citar cada um. São muitos nomes. Pessoas queridas que nos conhecem e que decidiram dividir seu tempo conosco na meditação dos evangelhos, na meditação de tudo quanto temos visto, Pai. Então eu agradeço a todos vocês
a atenção de vocês. Pastores, obreiros, amigos, sintam-se abraçados, sintam-se osculados. Muito obrigado por partilharem neste momento tão precioso para mim e para minha família. A minha família está reunida aqui e vocês estão com a sua família reunida aí. E essas famílias estão ao redor do trono de Deus. Só esse trono pode garantir tudo quanto precisamos. Estenda a mão para o trono. Sinta o trono. Sinta a mão de Deus que vem desse trono. Sinta-se tocada pelas mãos que vem desse trono. Sinta-se seguro. Você se recorda do momento em que Pedro, por alguns segundos, deixou de acreditar que andava sobre as águas e afundou na tempestade? Muitos de nós experimentamos momentos assim. Agora é a hora. Você que se sente afundando, levante a sua mão. E eu garanto que você encontrará a mão de Deus. Ele vai te puxar. Ele vai te tirar desse sofrimento emocional, desse sofrimento psicológico, desse sofrimento mental. Experimente a companhia de Deus neste momento tão difícil. Eu me despeço aqui dos meus queridos e das minhas queridas. E quero lembrá-los que na semana que vem, com um novo assunto para um novo trimestre, nós continuaremos com a live. Se é claro, Jesus não vier. Se é claro, as autoridades não liberarem as nossas reuniões. Nós continuaremos aqui com a palavra de Deus. Pouco depois das 9 da manhã, nós estaremos aqui para compartilharmos a doce e transformadora palavra de Deus com vocês. Espero que esses momentos sirvam como um marco para você. Espero que esses momentos tenham sido importantes, relevantes para você. Use essas lições no seu dia a dia. Tome essas lições no seu dia a dia. Se aproprie delas e você verá a bênção de Deus se instalar na sua família. Muito obrigado a vocês, no nome santo e poderoso de Jesus. Obrigado, pastor Zacarias, obrigado, pastor Edgar, obrigado, meus alunos da Escola Bíblica Dominical do Ministério de Madureira, Campo de Atibaia. Obrigado pela credibilidade, obrigado pela confiança, obrigado por tudo que vocês têm me oferecido em mais de uma década em que eu tenho tido a felicidade de congregar com vocês. Graças a Deus por isso. Continuaremos juntos e Deus está conosco. Mesmo que pareça que ele durma na popa, ele não nos abandonou. Louvado seja Deus por tudo. Amém. 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 Obrigado. Fala, galera, paz do Senhor. Lembrando que domingo que vem, né, pai? Domingo que vem, um pouco depois das 9 horas. Estaremos aqui. Qual vai ser o assunto da próxima? Será uma surpresa. Ao longo da semana nós vamos anunciar essa surpresa. Né? Sim. E nós traremos essa surpresa para vocês. Mas no domingo estaremos com um novo trimestre, uma nova lição, se Deus assim permitir. Amém. Amém? Compartilha a live, irmãos, pra gente alcançar mais almas aí, para ter ensino. E muito obrigado por estar acompanhando aí aos domingos, tá bom? Fiquem com Deus e paz do Senhor a todos.